Olá, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, coach, palestrante, hipnoterapeuta e estudante das leis naturais do desenvolvimento humano e da física quântica. Hoje o meu assunto com você é bem interessante e é um assunto muito debatido na atualidade, que é sobre os paradigmas. E você sabe o que é um paradigma? A palavra paradigma, ela vem do vocabulário grego, né, que significa molde ou mapa, para se entender e explicar certos aspectos da realidade. É um conceito, um modelo, um padrão, né, um molde, um exemplo, ou seja, um sistema, um processo ou uma maneira abrangente de se fazer as coisas. Então, paradigma, na verdade, é o padrão, é o molde, é aquilo que você aprendeu como regra e como verdade a fazer determinada coisa ou acreditar em determinadas coisas, e assim você vai repetindo isso por longas datas, né, ao longo de toda a vida. E há pessoas que nascem num paradigma, vivem o paradigma e morrem com o paradigma, né? Não abre a mente para mudança de mentalidade. Então, o paradigma é um conjunto de regras e preceitos, esses sejam escritos ou não escritos, né? Que faz as duas coisas, ou seja, primeiro, esses paradigmas, eles estabelecem ou definem limites. E, no segundo ponto, ele diz como se comporta dentro dos limites para a pessoa poder ser bem-sucedida. Então, por exemplo, uma pessoa que quer mudar de vida, quer se transformar, quer viver momentos novos, ela tem que fazer o quê? Soltar as correntes dos velhos paradigmas. Então, igual a pessoa que tem um comércio, que tem uma experiência, que tem uma profissão e vive a vida inteira daquela situação e de repente nunca abre a mente para mudar, ela pode se surpreender em uma dada hora. Então, há necessidade de abrir a mente, nós precisamos estar sempre refazendo ou revisando os nossos paradigmas, né? Então, guiar os indivíduos e a organização por um conjunto de princípios provados e demonstrados. Então, isso é paradigma, ou seja, eu faço tal coisa, eu provo, eu demonstro e alguém segue, né? Então, criou-se um paradigma. Os exemplos de efeito de paradigma são muitos, mas eu vou deixar um aqui para você, alguns, né? Talvez você vai se lembrar que, por exemplo, lá no final da década de 60, os relógios eles funcionavam por um sistema de mola, né? Que todas as pessoas tinham que dar corda, chamava dar corda nos relógios periodicamente. E eu não sou da época de 60, lógico, mas quando eu ainda era criança, minha família ainda detinham esses bens, esses relógios, e eu lembro muito do meu pai, do meu avô e até dos meus tios também, né? Eles tinham esses tipos de relógios que tinha que dar corda. Então toda noite eu lembro que meu pai ficava dando corda no relógio para poder ele para trabalhar, né? Ele dava uma corda à noite e ele trabalhava um determinado período. Então, a Suíça, naquela época, era quem detinha 70% do mercado desses relógios, mundialmente falando. E recebeu uma oferta para mudar o sistema de molas para o sistema de quartzo, numa invenção da época. Mas o que eles fizeram? Eles rejeitaram a invenção. Por quê? Porque tinha um paradigma. E com isso, poucos anos depois, eles perderam o mercado mundial para os japoneses. Então, às vezes, a gente está acreditando muito numa determinada coisa e só foca naquilo, não pensa em mudança, e quando vê, a coisa muda e você fica obsoleto, né? Fora do ar. Houve também um professor americano que era o Chester Calzon, eu acho que é isso o nome dele, e ele apresentou naquela época a IBM e também a General Electric nos anos 40 a sua inovação.
era uma geringonça que tirava cópias de documentos. Estas empresas, citadas aqui acima, rejeitaram profundamente aquela ideia do professor, né? Que foi aceita logo mais tarde pela Xerox. Então, qual foi o resultado? Criou-se um mercado bilionário de copiadoras, né? Que até hoje o povo conhece, né? Como Xerox. E a IBM e GE fizeram o quê? Perderam uma fantástica oportunidade de ter começado, idealizado, né, esse projeto. Então, além desses, são inúmeros os exemplos históricos sobre como o efeito paradigma impediu pessoas e também empresas e organizações de aproveitar as oportunidades. E se nós pararmos para pensar e refletir a cada dia, nós veremos que não só as empresas, mas também em nossas vidas, tanto pessoal como profissional, também estes efeitos de paradigma podem ter uma influência determinante e muitas das vezes destruidora, né? Então, às vezes a gente chega e vê uma pessoa fazendo uma inovação numa carreira, criando uma possibilidade nova, e aquela pessoa que tem paradigma, né, tá ali habitolado naquela mesmice, ele se assusta, até fica julgando, achando que aquela outra pessoa é louca e não sei o quê, e tá ali, pode estar naquele momento perdendo uma grande oportunidade de ser um dos participantes, né, um extramilionário aí da vida. E isso aconteceu há pouco tempo atrás, quando o Facebook foi criado, né? Quantas pessoas não acreditaram na ideia do Facebook? E quantas pessoas hoje, tão pouco tempo depois, gostariam de ter participado dessa criação, né? Olha a quantidade de bilhões que roda nisso, né? Então, veja, assim como vários outros projetos. A Apple, por exemplo, quando foi criada, quantas pessoas não queriam ser hoje detentores de uma pequena fatia da Apple? Então, o paradigma, ele pode realmente atrapalhar e muito as nossas vidas. Então, eu creio que com essas explanações aqui, deu para você entender o que é paradigma. E na vida pessoal, os paradigmas estão aí a todo vapor. Quantas pessoas não conseguem mais ser felizes no relacionamento, quantas pessoas que foram frustradas aí no amor, nunca mais querem casar. Por quê? Porque guarda um paradigma, e o paradigma, ele é limitador. Se você quiser saber mais, se você tem alguns paradigmas e quiser eliminá-los, quiser realmente saber mais alguma coisa, eu fico aqui à disposição. Você pode deixar comentários aqui abaixo, que eu responderei na medida do possível. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, deixa um like e compartilha com quem você gosta. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!